E aí, pessoas? Beleza? Vamos continuar com o nosso curso de aprendizagem de máquina, mas antes eu vou contar uma historinha. E esse carinha aqui é o João. Essa provavelmente é a foto mais formal que o João tem. Afinal, ele está de camisa, né? Quem que é o João? O João é um aluno de C, talvez ex-aluno de C, talvez aluno de outra coisa, ou talvez eu não lembre mais quem é ele. Eu não sei quando você está vendo esse vídeo aqui, beleza? Ah, por que eu coloquei o João aqui? Porque o João é um aluno que me ajudou a fazer um negócio aqui que a gente chamou de ToadBR, que era um corpus, um conjunto de dados de texto que não vem lá muito ao caso. O que, que é? É Toxic Language Dataset, né? Então a gente queria detectar discurso de ódio e tudo mais. Eu vou tirar esse fone da orelha. Até aí, beleza, legal, a gente tem uma ideia massa, né? Vamos tentar detectar discurso de ódio e coisas ofensivas na internet e tudo mais, para a gente precisa de um conjunto de dados. E aí o João foi lá e coletou em 15 dias 10 milhões de tweets. Beleza, o problema é que quem ia pagar esses rótulos era essa pessoa aqui. E aí não dá, né? Abri a carteira ali e falei, eu acho que não consigo pagar 10 milhões de anotações. Na verdade, quando a gente faz anotação de texto, os rótulos aí, né? A gente faz várias pessoas por sentença, por tweet, por documento, alguma coisa assim. Nesse caso a gente vai fazer com três. Então, caramba, é muita gente. Ia ter que pagar 30 milhões de pessoas? Eu acho que não dá, né? Então o ponto é que label nunca é de graça, né? Em algumas situações pode até ser que sim, né? Dependendo de como você coleta os dados, etc., o label vem junto aí, né? Mas isso aí é raridade. Bom, mas tudo bem. Lá com a historinha do João, eu olhei o tanto de dinheiro que a gente tinha ali para pagar a anotação e tal, né? Pagar os anotadores. E a gente conseguiu 21 mil exemplos rotulados. Por enquanto a gente seguiu desse jeito, 21 mil exemplos para um conjunto de dados, tá razoável, tá? Depende da sua aplicação. Mas e se eu quisesse usar esses 21 mil exemplos aí e os 10 milhões de tweets ali, tudo junto e misturado, tudo ao mesmo tempo? Será que eu consigo de algum jeito? Sim, é exatamente essa historinha de não ter dinheiro para pagar todos os rótulos, apesar de ter conseguido coletar bastante coisa, que entra um tipo de aprendizado que é o aprendizado semi-supervisionado. Geralmente se fala que assim, você tem um grande volume de dados e poucos deles são rotulados. Nem precisa ser tão grande assim. Se você tiver um conjunto de dados aí de 50 exemplos e 10 estão rotulados e os outros 40 não, então você já está num cenário de aprendizado semi-supervisionado. E vale ressaltar que aprendizado supervisionado não é classificação, não é agrupamento, não é regressão, não é nada que vocês já conheçam, assim. Dá até para falar que é alguma coisa no meio disso, mas também não é bem isso. Na verdade, aprendizado supervisionado é um grande guarda-chuva de várias técnicas que existem e que você pode usar em qualquer outra tarefa também. Por exemplo, existe o agrupamento semi-supervisionado. Nesse caso, a gente coloca algumas restrições de relações entre exemplos, como, por exemplo, cannot link e must link. Você fala, ó, esses dois pares, eles têm que estar ligados, eles têm que estar no mesmo grupo. Ah, esses dois aqui, eles não podem de jeito nenhum estar no mesmo grupo. É um tipo de anotação que eu coloco, não é exatamente um rótulo, mas se eu tiver alguns poucos rótulos e quiser agrupar os meus exemplos, eu posso usar rótulos de mesma classe como must link e rótulos de classe diferentes como cannot link. E aí existe um monte de algoritmo, mas já dá para pensar alguma coisa bem simples com isso. Eu posso fazer um agrupamento hierárquico, se você não sabe o que é agrupamento hierárquico, tem lá na playlist de aprendizado de máquina 1. Se o Diego lembrar, vai ter o card. E aí, conforme eu vou aglomerando, eu vou olhando para essas restrições, né? Por exemplo, o must link, ele pode ser feito antes, depois ou durante, né? Mas se eu pensar no antes, eu posso falar o seguinte: eu pego os pares e já coloco, ao invés de começar o meu agrupamento hierárquico com todo o exemplo sendo um grupo individual, eu posso já começar com pequenos grupos. Então, todos os must link já são grupos. Na hora que eu vou juntar, né? Eu vou agregar dois grupos, se eles têm um cannot link entre eles, então eu não agrego, eu pulo essa agregação aí. Beleza? É um jeito de fazer agrupamento semi-supervisionado. Além disso, e aí tem mais a ver com a aula de hoje, a gente pode usar o tal do aprendizado semi-supervisionado associado à criação de modelos de classificação. Mas aí qual é a ideia? Imagina aí que eu tenho esse conjuntinho de dados aí em duas dimensões, eu tenho todos esses pontos. Os pontos que estão em branco
é porque não tem nada ali, não tem nada associado a ele, ninguém rotulou nada. Os pontos vermelhinhos e os pontos azuis aí são da classe A e B, por exemplo. Beleza? A ideia do aprendizado sempre supervisionado indutivo é a seguinte: a partir desse conjunto de dados com exatamente essas características aí, eu induzo um modelo de classificação. Beleza? Então, o que é um modelo de classificação? É aquela funçãozinha que vai separar as classes para mim, tudo bem? Então, nesse caso aqui, eu dei esse exemplo de a minha função ali, o meu modelo, separa a classe assim no espaço. Sei lá que função é essa. Tudo bem? Eu fiz isso a partir desses exemplos rotulados da classe vermelha, dos exemplos da classe azul, etc. E aí me chega um novo ponto, esse verdinho aqui, ó. Beleza? E aí, a que classe pertence? Bom, pela minha funçãozinha aqui, ele pertence à classe azul. Beleza? Inclusive, eu posso pensar que essa função poderia ter sido induzida sem os exemplos não rotulados, tá? Mas, na verdade, o aprendizado sendo supervisionado indutivo induz usando aqueles pontinhos lá. Pode ficar melhor a sua separação, beleza? A ideia é aproveitar que eles existem. Existe uma outra categoria, existem aquelas muitas categorias, né? A gente sempre fala das mais comuns. De aprendizado semi-supervisionado, que a gente chama de aprendizado transdutivo. A ideia aqui não é gerar um modelo de classificação a partir desse conjunto de dados do jeitinho que está aí. A ideia é eu pegar esses exemplos que não estão rotulados, que eu já conheço, que já estão aí, e dar um rótulo para eles. Então eu começo desse jeitinho aqui e termino, por exemplo, desse jeito. E aí você fala, caramba, Diego, mas aqui embaixo, ó, sobrou aqui um exemplo que não está rotulado. Eu deixei isso de propósito para dizer, ó, isso é possível, tá? É possível não rotular alguns exemplos durante o meu processo de transdução. Nessa altura do campeonato, vocês já devem ter percebido que esse curso aqui ele é muito mais para abordar a coisa em largura do que em profundidade. Então, eu vou falar de muitos assuntos e em cada um deles eu vou dar um exemplo de algum algoritmo, etc. E eu vou tentar sempre ir no algoritmo que é mais comum, tá? Então, quando eu falo de aprendizado semi-supervisionado, existe uma infinidade de algoritmos ali dentro. Eu vou falar do Label Propagation, que é um algoritmo transdutivo, para aprendizado transdutivo, beleza? Qual que é a ideia do Label Propagation? Bom, primeiro você abstrai que está desenhado um grafo aí. Eu já vou falar para vocês como é que faz isso. Mas o ponto é, eu começo representando os meus exemplos por uma rede, por um grafo, tudo bem? Alguma representação estruturada aí das relações entre os meus exemplos, beleza? Então vamos supor que nesse exemplo, né, eu tenho aqui os meus exemplos da classe laranja, meus exemplos da classe vermelha, amarelinha, verde, roxa, assim por diante. A ideia do algoritmo Label Propagation, como o nome está dizendo, é propagar esses rótulos através dessa rede, tá? Então, a partir disso, eu chego em algo mais ou menos como esse, né? De novo, esses caras aqui podem estar rotulados, eu posso forçar eles que sejam rotulados, né? Ou não. E aqui eu usei uma figura da tese do meu colega Rafael Rossi. Se vocês procurarem no YouTube, lá tem umas aulas bem legais dele, é professor da UFMS hoje, em que ele mostra um exemplo um pouquinho melhor do que o meu aí para Label Propagation, né? E também ele mostra aí que o algoritmo Label Propagation, ele é iterativo, né? Então você começa aqui com poucos rótulos, né? Então, sei lá, no exemplo dele, um rótulo de cada classe, e aí você vai propagando aos poucos. Então, depois de uma iteração, você tem a rede nesse estado, e depois nesse estado, e aí depois de tantas iterações, ele converge, tá? O algoritmo converge e chega nessa separação aqui. Então, todos os exemplos do lado de cá são amarelinhos e do lado de lá são azuisinhos. Beleza? Essa reta que eu pus aí não é uma função, não é um modelo, tá? É só para mostrar ali graficamente mesmo. Repara o seguinte, aqui no exemplo dele, ocorreu uma mudança de rótulo. Beleza? Isso pode acontecer mesmo durante a minha propagação de rótulo, durante a minha transdução. E aí eu vou entrar no algoritmo em si, tá? Nesse momento eu vou desligar minha câmera aqui para poder anotar ali no PDF e vocês não ficarem olhando só meu cucuruto aqui enquanto eu estou fazendo assim, olhando para a tela e para o tablet, beleza? Beleza, eu vou explicar 3 jeitos então de construir o grafo. Existe uma coisa que é comum entre essas técnicas para a construção do grafo, tá? Que é o seguinte, é tudo baseado em similaridade de algum jeito. Então vamos pensar que eu tenho lá 3 exemplos
Nossa, para que isso, Diego? Para que grande assim? Eu tenho 3 exemplos lá, tá? Esses exemplos são representados por vértices. E aí as minhas arestas, elas vão ter que representar de alguma forma a probabilidade de transação entre os meus exemplos, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, 1, esse cara aqui 2, esse cara aqui 3. Então aqui eu vou ter que ter um peso de 1 para 2, certo? Aqui eu vou ter o peso de 2 para 3. E assim por diante, tá? Aqui eu tenho o peso de 1 para 3, mas aí se o meu gráfico completão aqui, né, tivesse mais exemplo, ia ficar um gráfico completo disso aqui. O ponto é, como a probabilidade de você jogar um rótulo do 3 para o 2, por exemplo, né, ela é inversamente proporcional à distância entre eles, certo? Se a distância é muito alta, a probabilidade de eu atribuir um rótulo do 3 para o 2 tem que ser baixa. Se a distância é muito baixa, então o contrário, né? A distância é baixa, a probabilidade é alta. Eles estão pertinho, então eles provavelmente pertencem ao mesmo rótulo. Beleza? No caso desse cara aqui, ó, esse grafo RBF, eu determino então um peso baseado nisso, né? Então lembrando que assim, geralmente o que eu quero fazer é, se a distância de I, J for maior do que a distância de J até K, eu vou querer então que o peso entre I e J seja menor ou igual, tá? Do que o peso entre J e K. No caso do RBF aqui, vai ser menor, tá? Esse igual aqui não vai existir. Então, beleza, eu vou pagar isso aqui. E aí eu vou determinar então, vou escrever aqui, né, como é que a gente determina os pesos no caso desse cara aqui. Então o peso entre I e J, ele é baseado na distância entre dois exemplos. Eu vou colocar aqui, tá? Então, lembrando que essa norminha ao quadrado, que é a norminha 2, né? Entre xi e xj, x são os exemplos, né? Isso aqui significa a distância euclidiana entre eles. Mas eu não posso fazer assim diretamente, certo? Isso aqui vai estar dando que é proporcional, mas eu quero que seja inversamente proporcional. Então, o que eu faço aqui, ó, é fazer um exp. Mas só que eu não sei quanto que vale esse cara aqui em cima, tem que dar uma normalizada e tal, né? Aí ele divide por um negócio que é um hiperparâmetro, que ele chamou de ρ, né? Mas esse ρ aqui não é tão fácil de determinar, depois eu vou falar um pouquinho sobre ele. Então é isso. Você pega a distância entre todos os exemplos e faz essa transformação aqui, e esses caras vão ser os pesos das minhas arestas. Tudo bem? O valor que sai daqui é o peso da minha aresta, que é esse W e J. Um outro jeito que eu posso fazer isso, e aí eu até já dou spoiler, né? Por que eu falei, aquele lá é RBF, agora tem um KNN? Porque são os dois que tem lá no scikit-learn, tá? Então, beleza. Um outro jeito que eu posso fazer é, de novo, pensando no grafo, né? Só que aí eu vou montar um grafo da seguinte maneira. Imagina que eu tenho aqui um exemplo, e aí eu tenho um k igual a 3, tá? Eu quero achar os 3 vizinhos mais próximos dele. E aí, uma vez que eu tenho os 3 vizinhos mais próximos dele, que são esses caras, eu ponho uma aresta entre eles. E eu ponho uma aresta de peso 1. Beleza? E aí, se eu tiver um outro exemplo, sei lá, aqui, que não seja vizinho mais próximo daquele meu exemplo, ele vai ter uma aresta aqui sim, tá? Mas ele vai ter a aresta aqui zerada. Beleza? Então esse aqui é o grafo KNN. Simples desse jeito, tá? Só que tem que definir esse K aqui. Então esse K aqui meio que mede a sensibilidade aí, né? É muito parecido com outras coisas que a gente já viu em outros algoritmos, né? Quanto maior esse K aqui, eu estou assumindo que tem mais vizinhos próximos que são da mesma classe, então é mais denso e etc, né? Eu posso trocar isso aqui por range também, tá? Ao invés de ser o K, eu falo, todo mundo que está até uma distância tal recebe 1 aqui, e quem não está recebe 0, tá bom? Mas esse KNN é mais comum, e como eu disse, é o cara que está implementado lá no scikit-learn. Tem uma variação disso que é bom, que é o Mutual KNN, inclusive tem artigo que fala, o Mutual KNN costuma ser mais estável, né?
que é quase que a mesma coisa. Isso aqui é o seguinte, né? Então imagina que eu tenho aqui aqueles meus exemplos. Deixa eu fazer uma bolinha um pouco mais bonitinha. Ah, eu tenho os três vizinhos mais próximos desse cara. Então essas arestas aqui, ó, elas potencialmente são um, beleza? Só que elas só vai passar a ser um se, então esse aqui é o exemplo um, né? A aresta entre um e 2 só vai ser um se a KNN do um, né, o conjunto que forma os K vizinhos mais próximos do um contém o 2, tá? Então, se o 2 está contido aqui e se o 1 está contido no conjunto lá de KNN do 2. Beleza? Então, daí que vem o mutual. Então, um tem que estar contido nos casos vizinhos mais próximos do outro. Ah, pode acontecer disso aqui não ser verdade? Pode. Por exemplo, pensando espacialmente mesmo, né? Eu poderia ter três exemplos aqui que estão bem pertinhos do 2. Então, eles são os três vizinhos mais próximos do 2, nenhum deles é vizinho mais próximo do 1, tá? E aí acaba que o 1 não é um dos vizinhos mais próximos do 2, então essa aresta aqui vai ter peso zero. Agora, se esse cara aqui, né, um dos vizinhos mais próximos dele for o 1, então essa aresta aqui passa a ter peso 1. Beleza? E assim você vai construindo o seu grafo. Ele tem a tendência de ficar mais esparso do que o grafo KNN, lógico. Aí, uma vez que eu construí o grafo, então, de qualquer uma dessas maneiras, eu vou colocar umas definiçõezinhas aqui para eu falar do algoritmo em si, tá? Que aí ele parte desse grafo aí. Então, eu vou falar que L e U minúsculos aqui, né? L e U são os tamanhos dos meus conjuntos de exemplos rotulados, é L, e não rotulados, é U, de unlabeled, tá? O que eu faço é construir uma matriz Y. Ela é de L mais U, ou seja, isso aqui é N, tá? É o número de exemplos, rotulados e não rotulados. Só que é bom falar que é L mais U, até porque a gente usa uma ordem. A gente deixa os rotulados primeiro, os não rotulados depois, tá? Por um motivo que eu já chego lá que deixa mais fácil. Por C. Então eu tenho N linhas e C colunas. Essas C colunas são as classes, tudo bem? Então essa matriz Y basicamente é um exemplo, a probabilidade dele pertencer à classe 1, classe 2, classe 3 e assim por diante. Próximo exemplo, probabilidade dele pertencer à classe 1, 2, 3 e assim por diante. Vou colocar um exemplinho aqui embaixo. Então essa matriz assim fica aqui assim, né? Ó. Ela começa com os primeiros L exemplos aqui. Então aqui eu tenho a classe 1, classe 2, até a classe M, tá? Na verdade seria a classe C, né? Porque eu falei aqui que são C. E aí vamos supor que esse primeiro exemplo é da classe 1, então vai ser 1 aqui, 0 para cá, 0, 0, 0, 0, 0. Beleza? Exemplo da classe 2, ele o exemplo 2 é da classe M. Então aqui vai ser 0, 0, pá, e aqui vai ser 1. E assim por diante. Já aqui no U, o artigo fala, não importa muito como que você define aqui, tá? O que a gente faz é zerar tudo. Então você põe um grande zerão aqui. A partir disso, então a gente define uma matriz T, que é uma matriz de probabilidade das transições. Ela é L mais U por L mais U. Ou seja, é uma matriz quadrada de N por N. E aí quando você olha, por exemplo, na linha 5, coluna 8, então você tem a probabilidade de um label sair do 5 e chegar no 8. Beleza? E como é que a gente faz essa matriz aqui? Vamos lá. Essa matriz T, eu defino T para cada par de exemplos, né? Então, qual que é a probabilidade, nesse caso aqui, então, né? A probabilidade do J, nesse caso, mandar o label para o I, tá bom? Isso aqui, ele é definido por, e aí eu vou mostrar daqui a pouco o algoritmo iterativo, essa definição, toda santa vez que o algoritmo faz iteração, ele refaz esse cálculo aqui, beleza? Então você tem o peso lá, de IJ, tá bom? Isso aqui vai mudando durante as minhas iterações, e aí eu divido por soma dos pesos, tá bom? Então é só uma normalizaçãozinha aqui.
E aí acabou. O algoritmo. Acabou não, né? Aí tem o algoritmo em si, aquilo lá foi só definição e tal. Como é que funciona o algoritmo? A gente faz o seguinte: a gente já tem aquele meu y inicial, e aí eu pego minha matriz de transição. Na verdade, o y inicial que eu grifei aqui nem é ele, né? Eu tenho o meu y inicial aqui. Eu pego a minha matriz de transição e faço essa multiplicação, t por y. E aí ele vai mudar todos os meus valores lá, tá? Aí eu atribuo de volta para y. Depois disso, o que eu faço é, linha por linha, eu vou normalizando o y para continuar com aquela noção, aquela definição de probabilidade. Então, a soma da linha vai ter que dar 1, beleza? Depois disso, esse algoritmo Label Propagation original, que eu vou deixar o artigo no material complementar, ele assegura os rótulos inicialmente rotulados. Como assim? Quando você fizer essa propagação aqui de cima, os exemplos que eram rotulados no início vão ter a sua probabilidade de pertencer a cada classe modificados. Pode acontecer que não, né, em algumas iterações e tal, mas pode mudar. O que ele vai lá é que ele volta a probabilidade para o jeito que era no início, né? Se você é da classe 1, então a sua linha que corresponde àquele exemplo da classe 1 é 1, 0, 0, 0, e assim por diante. Se é da classe 3 é 0, 0, 1 e assim por diante. Beleza? E é isso. Esse é o algoritmo. Então ele vai fazer isso, vai fazer essa multiplicação, normalizar, assegurar a rota, multiplicação, normalizar, e assim vai, até convergir, e ele converge. Então, essa convergência, ela é provada lá no artigo, tá, original. Ele também fala sobre o RBF só lá, então essa coisa de KNN, não sei o que, veio depois, tá? E ele discute ali o parâmetro sigma. Existe um outro artigo que eu vou, se eu lembrar, vou deixar com material complementar, que também discute, no fim das contas, ele fala assim, olha, não tem um jeito fácil de definir isso não. Vai ter que ser empírico mesmo, porque a gente rodou 1 milhão de experimentos aqui e não achamos um padrão. Beleza? É um artigo até que bem citado e tal, de um colega também da minha época aí de pós-graduação, o Celso. Uma outra coisa que ele discute no artigo original, que é interessante vocês darem uma olhada, é o rebalanceamento das classes. Que é isso? Imagina que inicialmente você começa com 5 exemplos da classe 1 e 10 exemplos da classe 2. Então, quer dizer, a classe 2, pelas suas observações ali, esse subconjunto de observações que foram rotuladas, parece que ela aparece 2 vezes mais do que a classe 1. Se você quiser manter esse balanceamento, você tem que fazer algumas coisinhas ali. Porque na hora que você vai propagando o rótulo, ele pode mudar bem essa proporção entre as classes inicial, tá? Inclusive, se você estiver esperando que seja balanceadinho, pode ser que não, pode ser que um lado domine. Quem é o lado que vai dominar? Provavelmente o lado que está mais denso, alguma coisa assim. Beleza? Que técnicas são essas? Você pode ou mexer lá na matriz, no final, na matriz Y, que a gente mexe durante o algoritmo por linha, você pode mexer por coluna, né? Para a soma das colunas se manter durante todo o processo aí. Outra coisa que você pode fazer, ele chama de bidding. Você pode, lá no final do seu processo, você faz um exemplo, por exemplo, né? Você fala, a classe 2 está com pouco exemplo, deveria ter mais exemplo aqui nessa classe 2. O que eu faço? Eu procuro todos os exemplos que não estão rotulados como da classe 2. Dentro desses exemplos, eu pego aquele. Não é exatamente isso, se for binário é direto, tá? Então, um cara que está rotulado como outra classe, mas cuja probabilidade de ser da classe 2 é maior de todas essas, né? No caso do binário vai ser um pouquinho menor que meio, por exemplo. Eu pego esse cara e transformo ele para classe 2. Beleza? Eu vou fazendo esse joguinho aí. É tipo um draft da NBA aí com os exemplos da minha rede. Aí existem variações, tá? Eu vou tentar deixar aí links para os algoritmos GFHF, que é Gaussian Fields and Harmonic Functions, e o LLGC, que é o Learning with Local and Global Constraints. Eles são variações da mesma coisa e deixa eu ler o Propagation só aqui para a aula de hoje. E deixa só ele mesmo, porque esse é o meu slide de tchau, e eu achei que fazia sentido isso com Label Propagation, né? É isso.